Esse corte aqui é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus para poder apostar com o cupom FUTEBOTECO. Link na descrição. Tem um superchat aqui, Rodolfão. Vou ler aqui do André Cavalheiro Garcia. Falou aqui, fala Dani, boa noite. O que acha do silêncio de boa parte da boleirada a respeito do caso do Daniel Alves? Abraço a todos. Nossa, boa pergunta. Eu acho que é um retrato do que é a gente como sociedade hoje, né? Eu acho que o futebol ele ainda normaliza muita coisa. A gente viu profissionais de comunicação diminuindo, criando uma linguagem quase infantil para falar de um abuso, de um estupro. Quem tem que julgá-lo é a justiça. Quem tem que dar-lhe uma pena é a justiça, depois de comprovar tudo. Mas a partir do momento que ele está preso, aguardando o julgamento, porque entenderam que, né, existe ali uma verdade, eu acho que a gente deveria tratar com mais seriedade. E eu acho, por exemplo, e aí a gente pode falar do caso do Robinho. A gente, sabe, não é só o Daniel Alves. A gente está falando, a gente pode lembrar muitos anos atrás o Cuca, que também foi condenado e não pagou uma pena até hoje. Então, a gente tem que parar de achar que dentro do futebol pode tudo. A gente tem que parar de achar que o corpo da mulher é público. A gente tem que parar de achar que o jogador de futebol tem o direito de agir da maneira que ele quiser e ficar impune. A gente tem que compreender que quando uma mulher diz não interessa se ela tirou a blusa na sua frente, se ela tá de sutiã, e ela diz não, é pra você parar. O corpo é dela. Ela tem o direito de falar, mudei de ideia, não quero mais. Porque, né, pior do que o silêncio dos boleiros são as justificativas de quem abre a boca. Pelo amor de Deus. Mas também, eu costumo dizer que é a sociedade do mas também. É o mas também. Mas também, o que ela foi fazer no camarote dele? Mas também, por que ela entrou no banheiro junto com ele? Nem sei se entrou, se não entrou, se ele entrou atrás, não sei. É o que eu tô dizendo. Quem vai dizer isso é a justiça. E é por isso que eu tiro um pouco do caso do Daniel e trago pro macro. Porque a mulher é dona do corpo dela do mesmo jeito que o homem é dono do corpo dele. A desproporcionalidade disso é a força física, que no homem vai ser sempre muito maior, independentemente de biotipo, como eu já ouvi. Ah, mas ele é franzino, se ela quisesse, ela tinha saído. Oi? Sabe? Que tipo de justificativa louca é essa que você tá arrumando na sua cabeça pra justificar uma violência sexual? Não pode existir, não tem que existir, tem que ser punido. Então, assim, E a primeira coisa também é pensar que a mulher é garota de programa, quando acontece isso, E mesmo que ela seja. Não, e mesmo que ela fosse. Mas assim, a menina, que no caso do Daniel, a menina que não quis nem a grana, uma de família, não sei, mas abastada e tal, ela falou, eu só quero justiça. Aí começam a dar mais credibilidade. Porque se fosse garota de programa, não, porque tá querendo aparecer. São todos os estigmas que a galera coloca em cima dos seus respectivos preconceitos, né? E, por exemplo, um dado que me chama a atenção, que eu vi essa semana, é que os comentários a respeito da convocação ou não do Daniel Alves renderam foram mais, 3 vezes mais do que o que aconteceu agora, sabe? Eu acho muito inacreditável. bizarro a cobertura que tá sendo feita desse caso, mano. Era pra estar tudo parado, velho. Parado como? Só se falando disso. Como foi o do Neymar, por exemplo. Todo dia se ligava a TV, tava lá, Neymar na Acha, Neymar na Acha. O Neymar Daniel Alves tá tipo... E tem uma noticinha ali, outra aqui, tem uma cobertura, o UOL, por exemplo, tá fazendo, mas... Sabe, era um negócio pra estar parando tudo no país, pra estar sendo debatido, até pra construir essa educação em cima de um exemplo, né? Por exemplo, a gente viu os protocolos da Espanha novos. Inclusive, eu vi uma reportagem na Globo de por que eles mudaram o protocolo recentemente, quando algumas mulheres foram estupradas, que teve uma puta de uma comoção populacional e manifestação gigantesca na Isso rua. a gente não vê O que direito aqui no mostra Brasil. que você também, como país, precisa ser engajado para buscar o que você quer. Não adianta só fazer campanha política, você tem que estar na rua, você tem que pedir, dizer para a sociedade para onde a gente quer caminhar, e o povo brasileiro deixou de fazer isso, de se engajar, a não ser para coisas bizarras, né, como a gente tem visto ultimamente. Então, lá mudou o protocolo e estão dando uma aula de... Se tivesse acontecido no Brasil todo, ele só foi preso por conta de uma mudança recente na legislação espanhola. Exato. E, bom, tudo que, assim, lembrando sempre, não foi julgado ainda. Ele pediu hoje, fez o pedido hoje para responder o julgamento
até o julgamento ficar em liberdade condicional na casa dele, o advogado fez o pedido, o Ministério Público tem até 5 dias para responder e o juiz vai decidir se ele continua na prisão até o julgamento, ou se ele fica em casa. Eles colocaram até ali umas condições dele não poder sair de casa, ficar com pulseira eletrônica, que lá na tornozeleira, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas o caso, independentemente, a gente sabe que não foi julgado. Mas, diante de tudo que a gente lê, e tá tudo muito caminhando para que o desfecho seja o pior possível para essa história. E aí, assim, é um assunto, né? É um assunto pesado, mas... Não, mas é justamente isso que o... Esqueci o nome dele aqui, o André perguntou. Chama atenção esse silêncio, né? Das grandes figuras do futebol. Porque as pessoas, você viram, a galera... o Tite chamou o cara como um exemplo de liderança da seleção e tal. Essa é uma contradição grande. Com uma aura de superioridade do cara ser um líder e tal. E tá um silêncio e não é só isso, cara. Felipe. Eu falei do Casagrande, eu vou falar de novo. Ele criticou um monte de boleiro aí durante a Copa do Mundo. O cara foi descascado por meio mundo. Agora o Daniel Alves, que ao que tudo indica, cometeu um crime absurdo. Horrível, né? Os jogadores não falam nada, cara. Tudo bem, eu sei que ainda não foi julgado, exatamente, mas você tem alguma dúvida de que isso vai mudar se ele for condenado? Porque o Robinho não só não falam, como tem um monte de jogador aí, aparece com fotinho. Tava falando hoje, você leu aí a notícia do Lucas Lima, tá negociando com o Santos. Semana passada tinha fotinha dos dois na Portuguesa Santista de sorrisinho. O cara desse, o cara que... Como é que você fica do lado de um cara desse, que é um cara condenado a 9 anos por estupro, dando abraçadinho, amiguinho? O Diego, ex-Flamengo também, que tem, faz lá, tem os seus movimentos sociais muito legais, etc e tal. Parece uma pessoa incrível, mas a mesma coisa. Como é que pousa ao lado de um criminoso, cara? E o Robinho, você sabe, foi o meu maior ídolo no futebol, cara. Entendeu? Mas não dá. Não dá, cara. Acabou. É a mesma coisa pousar lá do goleiro Bruno, por exemplo. Exato, cara. É um negócio inacreditável. E aí por que você acha que isso acontece? As pessoas não têm essa consciência de que pousar ao lado do goleiro Bruno é a mesma coisa de pousar ao lado de um jogador ou ex-jogador ou quem quer que seja condenado por estupro. Porque ele matou. mais uma vez a gente vai voltar na educação. Mais uma vez a gente vai voltar na questão de que o corpo da mulher é público, na cultura do... Mas também o que ela estava fazendo ali, mas não deve ser bem assim. Mas se ela aceitou isso, também não é assim, não é justo com o cara. Então eu acho que essa é a questão que tem que ser mudada. Enxergar o crime como crime. Enxergar o corpo da mulher como um espaço particular daquela mulher e não como um espaço público. Sim. Entender que não importa quantos sims tenham sido ditos no caminho. Um não, ele cancela todos os sims anteriores, sabe? Pra colocar de uma maneira bem didática, assim. Perfeito. Bem mobral. Porque parece que isso na sociedade ainda é o ponto que faz pessoas que a gente julga serem pessoas esclarecidas, defensoras de causas de diversidade, aparecerem do lado de pessoas como essa. Perfeito. É isso. E na sociedade machista que a gente vive, Dani, a gente que é homem, assim, quando a gente tá ali naquela fase da adolescência, etc e tal, quantas vezes a gente não é ensinado de uma maneira errada, do tipo, não, ela tá falando não ali porque ela tá fazendo um charmezinho. Então, mas é o que eu tô falando, é a etc. cultura do macho que tem que isso? mudar. É a cultura da educação, do vou criar meu filho pra ser pica. Isso tem que mudar, você tem que criar seu filho pra respeitar os outros. Exatamente, Claro, cara. Entendeu? É isso. Exatamente.